bichinho tá ali empolgado, em uma posição com você que ele gosta, que ele acha que tu gosta. As missas e cultos são momentos espirituais onde as pessoas se reúnem para chegarem mais próximas de Deus. Porém, às vezes aparecem situações que acabam tirando o foco dos irmãos. Veja agora alguns momentos flagrados em igrejas que saíram do controle. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já foi a um culto, deixe o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Nem sempre é fácil segurar a risada em momentos de seriedade. E quando um dos irmãos resolve complicar a situação, aí fica impossível. O obreiro Jackson, e está trazendo óleo para ungir sua casa. O obreiro Jackson foi dar aquela palavra cheio de responsabilidade. Só que na hora H ele acabou mandando um verdadeiro beatbox gospel. Reza a lenda que depois dessa ele ganhou o apelido de Pastor Remix. E claro, tinha um adolescente ali que não resistiu à tentação e caiu na gargalhada, atrapalhando tudo. Às vezes a fé balança, mas o senso de humor é forte. Afinal, quem nunca segurou uma risada em um momento sério e quase perdeu a batalha? Que Deus perdoe, porque a internet não vai. Nos casamentos, a hora do famoso "você aceita" é sempre o momento mais esperado pela galera. Mas durante uma cerimônia, o padre simplesmente não aguentou e caiu na gargalhada por causa do nome do noivo. Hoje, Tindora, você não se esqueça. A noiva, coitada, já atende por Júnia, que convenhamos não é o nome mais popular do mundo. Mas aí vem o noivo que se chama Tindora. Foi aí que até o homem de Deus não segurou a risada, achando graça cada vez que lembrava do nome diferente do rapaz. No fim, ninguém ficou bolado, todo mundo entrou no clima e riu junto com o padre, que quase pediu arrego de tanto tentar segurar o riso para terminar a cerimônia. O coitado soou mais que tampa de marmita. Dizem que o bom humor é a chave para uma relação duradoura, então acho que esse casal já começou com o pé direito. As crianças são famosas pela sinceridade absurda, e claro que no meio de um batismo isso não seria diferente. Esse batismo. Minha cabeça aqui tá ardendo, moço. Não sabe batizar, não. Sem filtro nenhum, o molequinho já soltou que o padre não manjava muito de batismo e ainda fechou o episódio reclamando que sua roupa tinha ficado toda molhada. De água. Aprendi a batizar, não aprendi. Os presentes não se aguentaram com o comportamento inesperado do menino na hora de se batizar e deram risada da sua franqueza. É por isso que o recomendável é levar as crianças para se batizarem quando ainda são pequenas, de preferência antes mesmo de conseguirem falar, para facilitar o trabalho dos sacerdotes. Esse sim quis ensinar o padre a rezar missa. Depois de certa idade, geralmente os filhos já não querem mais acompanhar os pais na igreja, mas eles continuam insistindo. E talvez seja uma boa ideia deixar as crias em casa mesmo para evitar constrangimento. O filho desse senhor mandou ele olhar uma mensagem dizendo que era importante, e o coitado preocupado abriu bem no meio da pregação. Só que era o temido gemidão do Zap. O som ecoou pela igreja inteira, deixando todo mundo sem reação. O pai ficou com aquele misto de vergonha e ódio, precisando se retirar rapidinho para evitar mais uma rodada de constrangimento no lugar sagrado. Olha, não sei como foi o sermão do pastor naquele dia, mas o sermão que o filho levou em casa deve ter sido daqueles. Geralmente, quem vai à missa já sabe o esquema. Tem a hora de repetir as frases, fazer aquela reza decorada, levantar, sentar, ajoelhar, tudo bem ensaiado, quase uma coreografia divina. Então, quando alguma coisa sai desse padrão, é impossível de não perceber.
E não, você não ouviu errado. Alguém soltou um baita roto, daqueles de abalar as estruturas, bem na hora do silêncio sagrado. O barulho foi tão intenso que ecoou pela catedral inteira, como se fosse um anúncio do apocalipse. Olha, eu sei que na Eucaristia o pessoal come hóstia e toma vinho, mas esse fiel aí parece que substituiu o vinho por uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola logo cedo e, pelo jeito, estava gaseificada no máximo. Dizem as más línguas que o barulho foi tão assustador que, por um instante, os religiosos começaram a olhar para o lado, achando que ele tinha sido possuído por algum demônio do gás carbônico. Só sei que depois desse episódio, a única coisa que ficou abençoada foi a paciência dos fiéis, porque segurar o riso em plena missa foi um milagre à parte. Às vezes, até mesmo a mais árdua das fiéis se confundem na hora de falar no microfone, mas o que essa moça disse levou a congregação no chão. Fala, Jesus é bom e o diabo não presta, vai. O diabo é bom e o... Como é a história de todas as coisas que você poderia ter dito em qualquer lugar, você escolheu justo essa para falar no meio do culto? Não só os outros jovens, como também o próprio pastor, literalmente parece ter entregado a situação para Deus. Ninguém se aguentou com a declaração polêmica da varoa. Fala, Jesus é bom e o diabo não presta, vai. O diabo é bom e o... Só espero que depois disso ela tenha pedido perdão imediatamente depois da gafe e que ninguém nunca mais deixe ela falar no microfone dentro da igreja. Imagina a cara que aquela senhorinha fervorosa deve ter feito. Tem batismos em que a galera fica submersa na água. Geralmente é um momento rápido, simbólico e tranquilo. Só que para quem não sabe prender a respiração, pode ser uma coisa desesperadora. Caraca, olha o tamanho do homem. Ele entrou em pânico com medo de se afogar e no desespero quase levou o pastor junto. O coitado do homem de Deus precisou ser puxado pelo colarinho por outro irmão para escapar do batismo reverso. No fim, tudo deu certo. O marmanjo saiu da água como se tivesse acabado de atravessar o Mar Vermelho na raça. E o pastor achou foi a graça do susto. Pelo menos deu uma movimentada nos batismos, que são sempre bastante serenos. Existem vários tipos de missas e cultos, né? E tem aqueles em que a galera realmente se solta ao sentir o Espírito Santo presente. Mas esse mano aqui se animou um pouquinho além da conta. O cara ligou 220 e simplesmente foi. Ele estava tão empolgado que deixou os outros irmãos preocupados, tentando acalmar o brother que estava num nível de louvor bem acima da média. Até o pastor ficou com aquela cara de o que tá acontecendo aqui, enquanto a moça do teclado seguia firme e forte segurando o som de fundo. Olha, quem vê esse cara lá de fora vai ficar na maior dúvida. Será que ele tá numa igreja ou numa rave psicodélica? Agora imagina essa situação, você se arruma toda, coloca aquele look caprichado, passa um perfume, pega a Bíblia e vai no culto cheia de fé, pronta para renovar as energias. Só que ao invés de encontrar só bênçãos, o pastor te joga lá embaixo. Satanás, ele tá, eu vi essa moça com esse cabelo vermelho, Deus que me perdoe, moça. Tu parece o Satanás andando na terra, me perdoe. O ministro de Deus, na maior tranquilidade, olhou para uma das fiéis e soltou na lata, sem nenhum filtro: você tá parecendo o próprio coisa ruim. Na Bíblia, até tem aquela passagem falando sobre pisar em serpentes e enfrentar o mal de frente. Mas nesse caso, o pastor pisou, foi direto na autoestima da coitada. Às vezes você vai ao culto para espantar os demônios, mas acaba descobrindo que o demônio é você mesma. Pelo menos na visão do pastor. Que fazem? Uma mulher foi pega pelas câmeras de segurança de uma loja furtando o celular de uma outra cliente. Seria apenas mais um caso de mão leve, se não fosse pelo fato da ladra ser uma pastora conhecida na região. E adivinha onde ela foi desmascarada, mano? Isso mesmo,
dentro da igreja enquanto estava pregando. Quer uma coisa pra falar sobre isso, irmã? A irmã aqui. O dono da loja apareceu no meio do culto com um vídeo feito pelas câmeras de segurança ali no seu celular, onde mostra a seguidora de Cristo roubando uma cliente. Pega o celular da moça, irmã. Glória a Deus. Depois do ocorrido, a pregadora disse que o celular estava no seu carro e topou devolver, alegando que havia se confundido na hora que foi embora. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus está fazendo obra. Acho que alguém esqueceu ali de um mandamento, né? Não roubarás. Tem gente que acha que religião e ciência não se misturam. E talvez essas pessoas estejam certas, viu? Porque olha o que esse irmão soltou no meio de um culto. O que aconteceu, Paulo? Eu tinha um derrame cerebral no pulmão e estava arriscado perder o pulmão. Calma aí. Deixa eu ver se entendi. Um derrame cerebral no pulmão? Como assim, mano? Eu não sou especialista, tá? Mas suspeito que isso daí tá bem errado. Muitas congregações são acusadas de levar pessoas comuns para o púlpito para que elas inventem uma história e o pastor se passe por milagroso ao livrá-los daquele mal. Eu não estou dizendo que esse é o caso do testemunho do rapaz, mas se for, é melhor trabalhar um pouco nesse roteiro, né? Se bem que pensando melhor, fica mais fácil de fazer um milagre em que a doença não existe, não é mesmo? Da próxima, acho bom escolherem alguém mais esperto. O culto da primeira igreja batista da Flórida estava rolando de boas, quando de repente um fiel subiu no altar, tomou o microfone do pastor e mandou a real na frente de geral. O cara soltou o verbo, descobriu que a esposa dele estava tendo um caso com o próprio pastor da igreja, que ainda por cima tinha sido responsável por oficializar o casamento deles 2 anos atrás, uma reviravolta de novela. Eu me batizei aqui atrás. Esse pastor me casou. Ele me casou. O pastor Silaí Almeida era um dos nomes mais conhecidos da congregação, mas depois das acusações resolveu se afastar da igreja, dando ainda mais credibilidade para as denúncias do corpo, ou quer dizer, do fiel. Após reunião com a diretoria, o pastor Silaí Almeida renunciou por motivos pessoais o posto de pastor sênior. Se cobiçar a mulher do próximo já é errado, imagina pegar a esposa de um casamento que você mesmo celebrou. A conta desse pastor ficou cara com o pessoal lá de cima. Para quem não sabe, em Moçambique, os cultos evangélicos são muito frequentados pela população. Por lá também existe a tradição de realizar milagres, até mesmo alguns mais inusitados. Inteligência, sumei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. Sem querer tirar com a cara do moleque, mas a escola estava tão difícil assim, que ao invés de estudar, ele decidiu ir na igreja pedir um milagre. Outro vídeo que circulou pelas redes sobre milagre inusitado foi esse. ¿Tú crees que Dios puede bajarte 2 tallas ahora? ¿Ven? ¿Ah? ¿Seguro? Sí. Yo oro para que esta mujer rebaje 2 tallas. E o melhor foi o resultado depois. Métele la mano aquí en el pantalón. Se lo para mí. Pero jálaselo bien. Mano, se eu fosse dessa congregação, já ia apelidar esse daí de Pastor Ozempic. Dizem que a igreja sempre está de portas abertas para receber qualquer um. E nessa daqui, quem decidiu visitar a missa foi um casal de cachorro. Então, essa é a programação para o carnaval. Segunda coisa que eu quero dizer a vocês. Primeiro, os dogs desconcentram o padre com as suas brincadeiras, mas logo depois de um tempo a coisa escala para algo que nem o maior dos ateus pensaria em fazer dentro de um local sagrado. Cerco de Jericó aqui. Vamos iniciar o cerco. Que isso, meu Deus? Uma safadeza oculta! Apesar do espanto, o ato de fato não foi consumado. O padre lidou bem com a situação e levou na brincadeira, sem nem expulsar os animais de dentro da igreja. Afinal de contas, os bichos também foram criados por Deus.
Apesar de já ser costume em alguns cultos, sempre tem aquele momento em que o pastor derruba os fiéis com a força da fé. Porém, essa daqui ficou irada porque o pastor bagunçou seu penteado. Muito brava, a irmã tira a mão do pastor, coisa que ele não gosta nem um pouco e chega até a expulsá-la da igreja. Tem hora que a irmã até revida a unção do peteleco. Da próxima, é melhor esse servo de Deus aí tentar emanar energias sem encostar em ninguém. Uns anos atrás, essa história rodou o Brasil inteiro. Em uma pequena congregação em Vitória do Espírito Santo, uma mulher teve a revelação de que teria um filho com o pastor, mesmo ela sendo casada. 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Já seria uma coisa diferente do usual, né? Porém, o mais bizarro é que o marido dela aceitou ser corno e foi convencido de que era essa a vontade de Deus. Ao ser confrontado pela reportagem, o pastor, que também era casado e se chamava Justino de Oliveira, mostrou na Bíblia a permissão para fazer o tchaca-tchaca na buchaca com uma fiel comprometida da sua igreja. Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Acontece que na passagem em questão, a palavra sagrada fala sobre uma mulher adúltera, com um acento no U, e não para adulterar. O melhor de tudo é ver o malandro todo errado sem saber onde enfiar a cabeça. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera e não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. A igreja é um lugar de adoração, mas quem disse que não dá pra lavar roupa suja e mandar uma indireta na hora da palavra? Se tem uma mulher fofoqueira, que tudo que acontece aqui na igreja ela sai falando que eu não faz. Sou doida pra mim dela. Imagina só como essa mulher da qual a pastora estava falando não ficou com medo de ser expulsa na frente de todas as outras irmãs, porque apesar de ser uma ungida de Deus, a pastora estava com sangue nos olhos. Falar do pastor é pastor, e foi Deus que colocou ele aqui. Aproveite quando ele está aqui, porque Deus vai tirar ele daqui. Essa daí nunca mais abre a boca para falar mal dos líderes da sua congregação. Mas me diz aí, o que você achou dessa atitude? Muitos irmãos e irmãs procuram a religião para se livrar de algum problema grave, mas alguns deles podem ser mais inusitados do que outros. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário para dar uma bela de uma carada. Nem mesmo o pastor conseguiu se segurar na hora que descobriu que a mulher tinha um problema com um vaso sanitário, mas o testemunho não para por aí. Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Ela conseguiu se livrar do problema através de um travesseiro ungido, mas a sua revelação de milagre acabou tirando gargalhada de toda a igreja. Eu saí correndo de dentro da rede, que vale Nossa Senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro, então perto. Mano, depois disso daí é só falar um amém. Essa irmã pediu a palavra, mas depois que pegou o microfone, começou a acabar com um dos pastores presentes e não gostou nada do que ela disse. Mané Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Respeito para funcionar. Depois disso, o culto virou um verdadeiro caso de família, com todo mundo atento na treta e com certeza curiosos para descobrir sobre o que a mulher estava falando. Levante-se e bata em mim! Bata em mim, Mané Moreno! Pela atitude dela e pela reação do pastor, alguma coisa tem, né? Mas essa revelação não foi feita durante um culto, era apenas uma reunião com alguns membros presentes. Menos mal, né? Agora imagina se aquela irmã fofoqueira também estivesse frequentando essa congregação aqui. Aí sim a bagunça ia ser feia. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.